coisa que eu quero combinar com vocês, para vocês ficarem bem à vontade, vamos combinar uma coisa aqui, que o seu amigo pode rir de você, se achar que a sua pergunta é meio boba. Podemos combinar isso? Você deixa o seu amigo rir de você? Que na verdade não tem pergunta boba. Bobeira, na verdade, é você levar uma pergunta, uma dúvida para casa, é ou não é? Então vamos ficar bem à vontade com isso, ok? Tranquilo? Então beleza, pode abaixar mais, João, que eu vou ficar com o microfone perto assim, ó. Isso, para não realimentar, tá? Beleza, obrigado. Ok, então? Tranquilo? Bom, hoje nós vamos falar aqui de algumas coisas relacionadas ao áudio. Não é uma orientação para você ir lá deixar o Jontão de férias, não é isso. Não vou colocar ninguém lá na frente da mesa. Na realidade, a conversa aqui é para a gente aprender a usar isso e aquilo, os instrumentos. Não no sentido de tocar, mas no sentido de perceber que quem utiliza microfone e instrumento é responsável pelo resultado que se tem aí. Muitas vezes a gente acha que quem está ouvindo aí ouve porque o operador está tomando todas as providências necessárias para isso. Isso em parte é verdade, em parte é um engano. Sim, ele é corresponsável pelo resultado. Se ele for lá e fechar o microfone, não vai chegar nada aí, concordam? Sim ou não? Contudo, se eu estou aqui utilizando, vocês estão me ouvindo? Todo mundo está me ouvindo? Alguém não está me ouvindo? Todo mundo está me ouvindo, correto? Agora, se eu não sei utilizar isso aqui, aí não dá. Se eu pego esse microfone e faço mais ou menos como algumas igrejas por aí, ao invés de colocar na boca, eu até coloco na boca, mas na boca do estômago, e eu quero falar com o microfone aqui. Ainda bem que aqui na igreja de vocês não acontece isso, né? Mas assim, quem está utilizando também é responsável pelo resultado. E nós vamos enumerar algumas coisas aqui hoje que fazem com que a pessoa que está sentada aí consiga ouvir e entender o que é dito, ou o que é tocado aqui, e o que é cantado também. Para que isso aconteça, existem 3 fatores. Um dos fatores é o material técnico. O que é o material técnico? São os equipamentos. Começa no microfone. Microfone, a transmissão, que pode ser por radiofrequência, como esse, vocês não estão vendo o cabo, né? Então isso aqui é uma radiofrequência, como o rádio que a gente ouve em casa. Então aqui tem uma estação transmissora, existe lá uma base receptora que vai sintonizar essa transmissão e vai mandar isso para a mesa de som, tá? Quando não tem um microfone sem fio, vou ter aqui o cabo, aí eu tenho os conectores, tenho o cabeamento. Isso vai chegar até a mesa de som, vai ser misturado com as outras informações, vai passar por uma série de outros equipamentos até chegar no amplificador e posteriormente na caixa. Então esse é o meu sistema. Cada parte dessa eu tenho que ter um bom equipamento. Nada adianta eu ter um excelente microfone se eu tenho uma mesa ruim. Nada adianta eu ter uma mesa ótima se a minha caixa é ruim. Nada adianta eu ter uma caixa ótima se o meu microfone não presta. Então, não podemos olhar o sistema isoladamente. É comum na igreja, a pessoa fala assim: olha, compramos um microfone sem fio. O quê? Microfone sem fio? Que é isso? Agora o som vai ficar espetacular. É verdade? Não necessariamente. Vamos pensar num carro. O que é o carro? Não é um conjunto de partes. Você tem pneu, roda, motor, câmbio, chassi, banco, capota, tem tudo. Se você for lá e trocar o pneu do carro, olha, coloquei um pneu do Audi no meu Voyage, preciso de ver. Agora vai ficar especial. Vai andar feito um Audi? Não vai, pegou só um pedacinho. O sistema de som é a mesma coisa. Não adianta comprar só um microfone bom. Tem que ser um microfone bom? Tem, mas todo o restante tem que estar compatível. Senão o resultado, melhora o resultado apenas com um bom microfone? Melhora, mas não é aquele microfone que vai resolver todos os problemas. Vou contar uma situação para vocês, que é muito comum em igreja. Fui chamado para ir numa igreja. O som está ruim, a gente não sabe o que faz. Compramos uma mesa
e o som continua ruim. E eu fui lá. Quando eu ouvi a história pelo telefone, já criei mais ou menos na minha mente o que eu ia encontrar. E não deu outra. Cheguei lá, mesa novinha, uma mesa, pagaram R$5.000 na mesa. O pastor já não sabe o que faz, porque foi na loja e o vendedor falou que ele tinha que trocar a mesa, que o problema dele era a mesa, mas continua tudo muito ruim. E eu dei uma olhada assim, os cabos, as fiações estavam emendados e tinha saco de supermercado isolando a emenda, só para vocês terem noção da gravidade do problema. Nem fita isolante tinha. E aí você pegava o microfone, você andava um pouquinho com o microfone de fio, aquele ruído interminável, uma coisa absurda. Cabo de caixa no lugar de cabo de microfone no lugar de cabo de caixa, uma desordem total. E eles gastaram R$5.000 para não resolver o problema. Ah, mas compraram uma mesa boa. Sim, compraram uma mesa boa, mas o problema lá era cabeamento, era falante queimado, tweeter queimado. Então, ia resolver uma mesa? Não. Ele teria um resultado muito melhor se tivesse ido exatamente no problema, aonde estava o problema. Então é muito comum isso, pela falta de informação das pessoas, vão até uma loja e como a loja, quem vai na loja sem entender do que quer comprar, do que precisa, está ali recebendo uma orientação. O vendedor para o comprador é como se fosse o médico para o paciente. Você vai discutir com o médico? Ninguém discute com o médico. Alguém discute com o médico aqui? Fala, não, o senhor está errado, o que é isso? O senhor não estudou direito, não. E quando você vai comprar um equipamento de som, se você não sabe, não entende nada de som, você considera aquele que está atrás do balcão como o Deus da sabedoria. Não, o vendedor falou para mim que eu precisava trocar a mesa, que ia resolver tudo. Nem na sua igreja ele foi. Só de te ouvir ele já te deu o resultado, a solução. Então não é assim. A gente tem que ter um pouco de critério, né? Ou contrata um profissional, ou pede uma orientação a quem já vivencia o áudio, a quem sabe o que é um sistema de som, para você não fazer coisa errada. Pois bem, perceberam, tiveram a noção do que é o sistema? Alguém tem alguma dúvida em relação ao sistema de som que queira fazer alguma pergunta? Pode ficar à vontade, tá? Pode perguntar. Se eu estiver falando aqui, vocês levantam a mão e façam alguma pergunta, ok? Vem a segunda questão. Eu considero o segundo elo da sonorização, é a acústica do ambiente. E o que é a acústica? É o comportamento do som em um local fechado. Então eu estou aqui falando para você, você ouve a minha voz, propriamente dito, a pressão sonora que eu produzo, a pressão sonora que a caixa produz e a pressão sonora das reflexões, porque o som sai, ele vai encontrar chão, banco, teto, parede, vidro, etc, etc. Cada vez que ele encontrar uma superfície dessa, parte da energia acústica vai ser absorvida e parte dela vai ser refletida. Então essa que é absorvida, ela vai ser transformada em calor e é dissipada, ela desaparece. Mas a energia acústica que é refletida vai chegar até o seu ouvido. Uma hora ou outra ela vai chegar no seu ouvido. Então você ouve o que a gente chama de sinal direto, depois você ouve o sinal refletido. E como são várias reflexões, são várias superfícies, não são várias superfícies? Então essa energia acústica ela vai expandir aqui, vai bater nessa superfície, depois vai retornar para o seu ouvido. Então você ouve primeiro o sinal direto e depois as reflexões, 1, 2, 3, 10, 100, 1000, seja lá quantas forem. E essa quantidade de reflexões pode deixar o som bacana, com um corpo, com uma vida, ou pode deixar o som impossível de se ouvir. Quem se lembra dessa igreja quando não havia essas poltronas? Quem se lembra daqui? Era diferente o som? Sim ou não? Era difícil de ouvir? De entender o que a pessoa estava falando? Era ou não era? Por que isso? Porque o som demorava a dissipar, demorava a desaparecer. A espuma é um elemento que tem uma propriedade acústica boa, em termos de absorção. Então muito dessa energia acústica vai ser absorvida por essa espuma. Como tem muita espuma, tem muito banco, então tem muita espuma. Então muito dessa energia acústica vai ser absorvida pelo banco. E aí te dá um conforto sonoro.
Veja que se a gente retirar essas cadeiras aqui, essas poltronas, o som vai ficar ruim como era antigamente. Ah, mas é porque mexeram no som, trocaram a caixa. Não, você pode colocar a melhor caixa do mundo, como essa, que é uma boa caixa, um bom sistema, que ainda assim você vai ter dificuldade para ouvir. Claro, uma caixa melhor vai te dar um resultado melhor, mas ela sozinha, ela não corrige um problema acústico. Um problema acústico, você precisa de elementos que consigam absorver essa energia acústica, né? A espuma é um deles. Alguém já foi em alguma igreja que tem muita cortina assim atrás do palco, atrás do púlpito? Já tiveram a oportunidade de ouvir essa igreja com e sem a cortina? Quem teve oportunidade vai perceber que há uma diferença, porque a cortina também é um elemento que vai absorver essa energia sonora. Então vai fazer com que aquilo que a gente chama de reverberação, ela seja menor. Quanto maior a reverberação, significa que o tempo que o som leva para desaparecer é maior, né? Eu vou dar um grito aqui, não se assuste, ó. Oi! Se vocês prestarem atenção, vocês vão ouvir o som tendo decaimento. Ele vai levar um tempo para desaparecer. Percebem? Ele não desaparece imediatamente. Eu acabo de falar e o som leva um tempo até ser dissipado. Por quê? Porque ele continua refletindo, batendo em vidro e tudo mais. E como é que eu faço para resolver problema acústico? Bem, resolver problema acústico, você precisa de um projeto de acústica. Infelizmente, a gente chega em igreja, já está tudo pronto, né? Digamos que o salão acabou de ser construído. Depois da construção é que se pensa em som. E depois que se coloca o som, geralmente não coloca o som que deveria colocar, porque já acabou o recurso, né? Porque pintou, ornamentou, colocou piso, banco e tudo mais. E o som? Aí vai para o som. Aí vai para o som, já não tem mais caixa para fazer o som. Aí compra o som que cabe no orçamento. Aí aquele sistema não atende o ambiente. E o ambiente tem um problema acústico. Aí veja, já há uma dificuldade em se trabalhar com o sistema de som. E aí sempre deixa o problema acústico para depois. Não, depois a gente vê isso, depois a gente vê isso. O som está ruim. Aí o que faz? Vai lá, troca o som todinho, coloca outro som, e a acústica nunca é trabalhada. Então sempre você vai ter o problema de acústica. São duas coisas totalmente distintas, só que as duas coisas precisam ser trabalhadas, senão você não tem resultado. Aí eu volto de novo na comparação que eu fiz com o carro. A roda do carro é uma coisa, a roda e pneu é uma coisa, o motor é outra, mas precisa das duas coisas, senão o carro não anda. É ou não é? Então você trocar o seu pneu não faz do seu motor melhor. Se o seu motor está cansado, precisa de fazer uma retífica, é um outro problema. Então na igreja a mesma coisa, a acústica é uma história, equipamento de som é outra. E a acústica costuma ser muito mais cara, uma solução de acústica é muito mais cara, em tese, do que uma solução de áudio. O equipamento é mais barato. Aí você fala, poxa, mas equipamento de som é tão caro. Exato, e material acústico é ainda mais caro. Há uma média de gasto em torno de R$60, 60 a R$80 por metro quadrado. Então você imagina o tamanho disso. Se você separar isso aqui em metros quadrados para fazer um tratamento acústico, você vai gastar algo em torno de R$50 a R$70 por metro. Então é muito dinheiro. Aí acaba deixando aquilo para depois, e para depois, e para depois, e nunca se resolve. Só que existem algumas coisas que a gente pode orientar o nosso tesoureiro, o nosso pastor, a diretoria da igreja, quem quer que seja responsável pela questão, para ter alguns cuidados. Exemplo: se a gente perceber que o som é um movimento de ar, a gente vai começar a fazer uma associação de ideias e vai começar a entender um pouco como funciona a acústica e como lidar com ela. Bom, som é movimento de ar. Enquanto a gente fala, não sai ar da boca? Sim ou não? Então, concluímos com isso que som é movimento de ar. Ok. Se eu fecho a janela, o vento não passa. Tudo bem?
O ar também não passa. O ar passa através da parede? Não passa. Ok, então vamos fazer uma seguinte situação. A água passa através do vidro? A água não passa, até mesmo que o aquário é feito de vidro, sim ou não? A água passa através da parede? Passa? Se a água passa, é porque a parede é full o quê? Vocês estão aqui comigo mesmo? Quem está aqui, levanta a mão. Ok. Quem tem mão, levanta a mão. Obrigado. Então a água passa porque a parede é furada. Ué, mas eu não estou vendo nada do outro lado. Não precisa ver, o furo é muito pequeno. Mas passa água. Todo mundo concorda que passa água pela parede? Sim. Exatamente, né? Se está lá, chove demais na época de chuva, se a sua parede não tiver um revestimento adequado, vai dar infiltração, começa a estufar pelo lado de dentro, que a água está entrando. Se a água entra, o ar também entra, na mesma proporção da água. Entra pouquinho, mas entra. Significa que o som passa através da parede. Ok? Quem já teve a experiência de colocar o copo na parede assim e eu... Curiosa. A gente consegue ouvir o outro lado. Consegue ou não consegue? Então, agora que vocês descobriram, hein? Saber o que o fulano está falando de mim. Consegue ouvir. Porque o ar atravessa a parede. Então, o som, que é movimento de ar, vai atravessar a parede. Ok. Aí você vem na sua igreja e fala assim: vamos reformar a igreja, irmãos? Só que é o seguinte, o pessoal está pondo o pé na parede, criança rabiscando. Vamos pôr uma tinta acrílica aqui, ó, porque a tinta acrílica pode lavar. Pode ou não pode? Se a tinta acrílica pode lavar, é porque a água não entra, correto? Ela é impermeável, é igual vidro. A água não passa através da tinta acrílica, como se fosse um plástico, correto? O que você está fazendo ali? Acusticamente você está criando uma barreira para o som. A maior parte da energia acústica não vai conseguir atravessar, vai bater e vai voltar. Então você está prejudicando acusticamente o seu espaço. Ah, mas vai sujar a parede. Isso é outro problema. A fé vem pelo ouvir. Então depois a gente pinta a parede de novo. O mais importante é fazer com que as pessoas que estão sentadas consigam entender a mensagem. Elas precisam o quê? De ouvir. Então isso é o principal dentro da igreja. Só que isso tem que ser encarado com seriedade. Isso tem que virar uma realidade dentro da igreja. Porque muitas vezes, pela falta de informação, o ouvir vai sendo deixado de lado. Não, o negócio é fazer barulho, o negócio é ter muito som, irmão. Eu já ouvi pastor dizer que se não gritar é porque o povo acha que não tem unção. Então, na concepção desse pastor, que não é diferente da concepção de muitos têm essa mesma ideia, tem a ideia de que se não gritar, o povo vai achar que ele não tem unção. É verdade isso? Não vai ter unção se não gritar? Se ele não gritar, eu vou agradecer. Os níveis de pressão sonora em excesso prejudicam a saúde. Isso é matéria de escola. Tudo bem que tem tempo que eu fui na escola, mas eu ainda lembro disso. Então veja só, se você fica exposto a um nível de pressão sonora, o volume mesmo, o som está alto, né? Vamos falar assim de modo a ser entendido. Ah, o som está muito alto, né? Se eu fico muito tempo com isso, no dia seguinte, quando eu acordar, o ouvido está como? Já ouviram isso? Já tiveram essa experiência? Não ouve nada. Aqueles zunidozinho são as células auditivas indo embora, elas estão morrendo. Célula auditiva se recompõe igual a célula da pele. Por exemplo, se você cortar a pele não fecha naturalmente, porque as células vão se recompor. Sim ou não?
Todo mundo aí já foi criança, já levou tombo e sabe que isso é verdade. O máximo que vai ficar é uma marquinha, é ou não é? Mas não fica a carne exposta aqui. Você ralar aqui, com o tempo isso vai se recompor. A célula auditiva, assim como a célula do cérebro, ela não se recompõe. Morreu, acabou. Morreu, enterrou. Não tem mais para ela. Então você vai perdendo a audição com o passar do tempo. Isso é um processo natural para todo mundo. À medida que vai ficando adulto, vai perdendo a audição naturalmente. E se você está exposto a um alto nível de pressão sonora, você vai acelerar o processo. Então daqui a pouco você está precisando do aparelho auditivo, que você não está conseguindo mais ouvir nada. Ouvido é uma coisa muito séria. Então assim, quem utiliza o sistema, tanto pregadores como cantores, tinha que colocar isso na cabeça. Eu gosto de gritar. Você gosta de gritar? Então quer dizer que você gosta de pôr o povo surdo. Você gosta de prejudicar a saúde do seu irmão? É isso que você gosta de fazer? Porque é isso que você faz. Não traz benefício algum. Nenhum, absolutamente nenhum. Só traz dano à saúde. Igual cigarro. Cigarro não traz benefício nenhum para a saúde. Então, quem fuma sabe do dano que está causando. Quem grita devia saber a mesma coisa. É como se estivesse fazendo alguém fumar. Só está causando dano àquela pessoa. Vou dar um outro exemplo para vocês. Quem aqui já teve experiência de passar o dia em casa, tranquilo, com a família, veio à noite no culto, o culto foi maravilhoso, e chegou de noite, depois do culto em casa, para descansar, e falou assim: rapaz, eu não fiz nada o dia inteiro, fui na igreja, estava bem, eu cheguei cansado. Já teve? Alguém já teve essa experiência? De chegar assim cansado? Que isso, mas o culto foi tão bom e parece que eu estou assim com peso. Sabe o que é isso? Seu ouvido estava trabalhando demais. Você está estressado. Essa palavra estresse é meio moderna, né? Mas você está estafado mesmo, você está cansado. Teu corpo não parou de trabalhar, porque teu ouvido é parte do teu corpo. Você não estava correndo, não estava se exercitando motoramente, mas o seu cérebro não parou nenhum instante de trabalhar. E ele estava tentando evitar aquele dano. E ele fica trabalhando a 1000. É como se você pegasse seu computador lá e colocasse vários programas para funcionarem ao mesmo tempo. O processador dele estava uma loucura. Então assim fica o nosso cérebro. Isso se reflete no nosso corpo. A gente não sabe, não fiz exercício, não corri, não fiz absolutamente nada, estou cansado. Por conta disso. Então já tiveram essa experiência, né? Agora isso é uma coisa muito impregnada, tanto em quem usa quanto em quem ouve. Quem está sentado ouvindo já considera isso algo normal no meio. Não, mas é assim mesmo, o pastor fulano grita e tal, é assim. Considera aquilo normal. Aí nunca, né, pelo menos na maioria das vezes que eu percebo, tem alguns anos, desde 98 que eu trabalho com áudio, e sempre dentro de igreja. Então eu vejo assim, o público, a comunidade não reclama para quem está aqui usando. Não fala, poxa, estava muito alto. Vai reclamar para o operador. Acontece que se o operador abaixar o som, o pregador joga o microfone na cabeça dele. Já ouvi história de pregador falar assim: irmão, esses irmãos do som é tudo filho do capeta mesmo. No meio da pregação. No meio da pregação. E assim, o som está tão alto que chega a estar penteando o cabelo das irmãs. Tanta pressão sonora. Não pode. A gente não sente o som no nosso corpo, né? Não sente. Imagina o ouvido, que é um membro tão sensível, né? Como ele sofre dano com isso. Então é preciso tomar cuidado. Tanto quem usa quanto quem ouve, passe a reclamar, porque aí você passa a dar uma nova concepção, um novo formato, né? Ele está gritando para quem, se ninguém está gostando, né? Então se todo mundo que sentasse aí, pastor, por favor, vai mais baixo que está incomodando, não estou nem entendendo o que o senhor está dizendo. Eu duvido se ia permanecer. Todo lugar que um pastor gritão fosse pregar, ele recebesse um recado desse, e a ficha ia cair, né? Leonardo, cadê o microfone aqui para o irmão aqui? Muito bem.
Se você for... Pula e grita junto e vai embora, se empolga. Na música, né? Se alguém não ouviu aí, ele tá fazendo a seguinte comparação. Na hora do louvor, na hora da música, o som pode estar penteando o cabelo, que está todo mundo achando o máximo. Só que na hora da pregação, se o som estiver alto, incomoda, agride. Poxa, que pena. Então vamos lá. Primeira coisa, existe uma coisa chamada composição harmônica. O que é? A voz, ela tem certos tipos de frequências. O espectro musical ele é bem mais amplo, então ele acaba sendo mais harmonioso. Para o ouvido é mais confortável ouvir isso do que ouvir apenas um grito. Ninguém grita sistematicamente, freneticamente quando está cantando. Você nunca vai ver um cantor gritar como um pregador, sim ou não? Muito difícil, muito difícil. Então você pode até na hora da música dar um grito e tal, mas dificilmente você vai ter um grito como você tem um grito na hora da pregação, sim ou não? Então aquele grito na hora da pregação, aquela composição harmônica daquele grito é extremamente agressiva. A voz tem uma faixa de frequência mais centralizada no médio agudo. Então você pega os sons que fazem a voz ser percebida e isola isso, fica parecendo o carro da pamonha, né? Essas frequências são extremamente agressivas. Se você gritar como gritam a maioria dos pregadores, isso agride, isso incomoda. E outra coisa é a própria pressão sonora. Eu estou aqui utilizando o microfone normalmente, eu estou aqui como se estivesse conversando com alguém perto de mim. Não é necessário nada além disso para ser entendido. Todo mundo está me ouvindo? Você, amigo de laranja, você está me ouvindo? Você é o mais distante, a senhora mais distante também. Está todo mundo me ouvindo. Precisa mais do que isso? Então, com a licença de vocês, eu não preciso usar o microfone assim. Preciso usar o microfone assim? Só vai o que? Incomodar. Então, o cantor, o pregador, às vezes está achando que está chamando a atenção, que está chamando a atenção para ele ou para a mensagem dele, na verdade está fazendo com que os ouvidos estejam tapados. Pois não? Microfone para ele, por favor. Onde está o microfone? Está aqui. Oi, boa tarde. Boa tarde. Você falou da superfície que reflete o som. Aqui na igreja, nós melhoramos isso com a introdução dessas cadeiras aqui de espuma. Exato. E deu uma melhorada significativa mesmo, porque eu sou do tempo que não tinha. Outra coisa também que reflete o som e muda o comportamento do som são as pessoas quando vai chegando. Às vezes a gente está ensaiando antes do culto e é um som. Quando chega gente, às vezes que é um culto de ceia ou que lota, é outro comportamento totalmente diferente. Isso aí que a gente precisa trabalhar de uma forma assim. Aí, por exemplo, mantém o som, salva, a mesa nossa salva, tá lá salvo, o guitarrista, o baixista usa aquele volume. Aí chega um monte de gente, a gente não entende por que mudou tanto. Aí uns reclamam, outros pedem para aumentar, outros pedem para baixar. Fica aquela sinuca de bico que a gente não sabe como resolver. Não sabe como resolver. Ok, então vou cuidar desse ponto. Deixa eu só explicar uma coisa para vocês. Esta palestra ela tem um formato um pouco mais prolongado. Então, assim, eu estou aqui resumindo para munir vocês das informações principais. Mas, inclusive, o formato correto da palestra, a gente faz até passagem de som, orienta de forma mais extensa. Dá um total de 3 horas e meia de conversa. Aqui a gente vai ter só um aperitivo.
Mas já chegando no que você está colocando, que eu ia falar mais para frente, mas então já vamos pegar o seu gancho aí. O que ocorre? Isso é uma alteração das características acústicas da sala. Então veja, vazio, você tem esse material acústico, as poltronas, você tem essa quantidade de espuma. O corpo humano absorve energia acústica. Quanto mais gente, mais absorção. Se você tem absorção, você tem uma perda de volume, uma perda de nível. Porque uma coisa é você ouvir apenas o sinal direto, e esse que sai da caixa aqui da minha boca. E outra coisa é você ouvir várias reflexões. Se essas reflexões perdem a intensidade em função dessa absorção, você tem menos volume. É como se alguém fosse lá e abaixasse o volume. Estão entendendo o processo? Sim ou não? Sim. Fala comigo, gente, não é só eu que falo. Sim, obrigado. Então, assim, é como se na hora do ensaio eu estou com volume, na hora que a igreja enche é como se eu abaixasse esse volume, porque na realidade é o que fisicamente está acontecendo, porque essa energia acústica está sendo absorvida, tem menos reflexão, então vai ter menos intensidade, menos volume. Outra coisa muito importante, que às vezes não é considerada, é o que a gente chama de ruído ambiente. O que é ruído ambiente? Eu estou falando, eu vou parar de falar, vocês vão perceber um ruído aqui na sala, preste atenção. Estão ouvindo ruído? Levanta a mão quem está ouvindo ruído. O que é o ruído? Ar-condicionado. A sua concentração está onde? No ruído do ar ou na minha voz? Aonde, gente? Por favor. Ufa, senão eu estava preocupado já que você estava ouvindo mais o ar-condicionado do que eu. Contudo, você não deixa de ouvir o ar-condicionado, porque o volume da minha voz está maior, não está? Quando a igreja enche, salvo algumas igrejas que têm um trabalho diferenciado, igrejas como a Assembleia de Deus, por exemplo, as pessoas participam ativamente, principalmente na hora do louvor, cantando e batendo palma, sim ou não? Aqui canta e bate palma? Sim? Então, se você cantar e bater palma, você vai fazer isso em silêncio? Vai? Não vai fazer isso em silêncio. Então, se eu continuar falando do jeito que eu estou falando e todo mundo começar a bater palma, vocês não vão me ouvir. Quer ver? Vamos fazer a experiência. Escolham uma música, cantem e batam palma nessa música. Uma música que todo mundo vai conhecer. Não serve Bruno e Marrone, tá? Todo mundo cantando, todo mundo cantando. E aí eu tento falar com vocês agora, do jeito que eu estou falando, ninguém entende nada. Ninguém mais está me ouvindo agora. Fica parecendo que desligaram o som, alguém abaixou o som. Obrigado, obrigado. Eu estou aqui falando e parece que eu estou falando com parede, sim ou não? Vocês não me ouviram como vocês estavam ouvindo mais. É ou não é? Misturado. A mesma coisa o ar ali, você sabe que está ligado, mas a sua atenção está no volume que está maior. É ele que vai chamar a atenção do seu ouvido. Então, quando está a igreja vazinha, quietinha, é uma situação. Quando enche, todo mundo canta e bate palma junto, aquele volume que na hora do ensaio, à tarde, estava maravilhoso. Você fala assim, olha, João, tão salva aí, pode trancar essa sala, pode sair daí, moço. Hoje ficou, parece que desceu o anjo do céu e colocou a mão nessa mesa. Eu nunca vi algo tão maravilhoso. É ou não é? Na hora do culto, se eu fosse assim, irmão, acho que aquele anjo saiu de lá. Aquele anjo saiu de lá e teve uma mão diferente ali naquela mesa. Tadinho do Fernando. E o que é? Talvez até o operador nem fez nada. A realidade da acústica alterou todo o processo. E isso acontece sistematicamente, constantemente. Como resolver isso no palco? Bom, no palco, o palco afeta diretamente o que acontece aí, o resultado de quem está aí, porque esse som bate lá na parede e fica grudado, feito aquelas geleias de criança. Já viram aquele brinquedinho que você enrola assim, joga na parede e ele gruda? O som não é assim, ele vai bater lá e vai
vai refletir, ele vai voltar para cá. Quanto mais som eu coloco aqui, parece que eu estou abaixando aqui. Estão entendendo a situação? Então isso atrapalha quem está ouvindo. O som fica sem foco, o som fica mais espacial. Jontão, faz um favor. Aumenta aqui o retorno. Não abaixa a frente, só aumenta o retorno. Então ele vai aumentando o retorno e aí você perde um pouquinho a noção, porque você não tem mais o som dali, você tem o som daqui. E fica um som mais espacial, uma coisa que você não sabe direito de onde vem. Até da microfonia, né? Olha que coisa absurda. Pode abaixar, devolve, vai abaixando, abaixando, vai abaixando. Vou subir ali, peraí. Então agora eu estou aqui, eu estou ouvindo normalmente aqui o chão, eu não preciso mais do que isso. Vocês estão me ouvindo aí perfeitamente? Vocês ouvem mais o som da caixa ou ouvem o som assim sem saber de onde vem? O som da caixa, né? Então o que ocorre? Esse é um volume ideal. Só que se eu começar a pedir para aumentar aqui, fora o problema da microfonia, o que vai acontecer é que você vai perder essa referência. Se você perde essa referência, o operador também perde. E fica essa coisa sem saber de onde vem. Por outro lado, se aumentar demais a frente, vai aumentando a frente aí, Jontão, por favor. Aí ele vai aumentar, parou, obrigado. Desse jeito, eu aqui percebo o som mais no salão do que no chão. Para você tá limpinho, perfeito, parece que nem tem retorno, é ou não é? Só que aqui eu ouço o som assim, meio passeando aí no espaço. Se eu não tenho essa noção, eu vou pedir para aumentar aqui. E aí vai começar essa guerra. Aumenta lá, aumenta aqui, aumenta lá, aumenta aqui. Até quando? Até apitar. É ou não é? Pode devolver para onde estava, João, por favor. Eu, particularmente, como palestrante, eu acho extremamente desnecessário. Eu sou o pago para fazer isso aqui funcionar. E eu faço isso todo dia. Só que eu, como usuário, eu faço questão de não ouvir isso aqui. Eu não preciso disso. Enquanto falo, não. Se eu fosse um cantor, aí tudo bem. Eu ia precisar da banda aqui comigo para me dar o andamento, né? Para me dar a harmonia, para me dar o andamento da música. Ok, aí é outro planeta. Agora, eu falar, eu não preciso me ouvir no chão. Quem precisa me ouvir é você, eu não. Afinal, enquanto a gente fala, a gente não se ouve? Sim ou não? Olha que coisa mais sem nexo. Quer dizer que eu preciso me ouvir num retorno? Aí eu ouço de pregador falar assim: olha, aumenta aí que senão vai acabar com a minha garganta. Você vai acabar com a minha garganta. Espera aí, quem vai gritar é o senhor, não sou eu. Quem vai acabar com a garganta do senhor é o senhor mesmo. Eu não vou acabar com a sua garganta. Então existe esse costume que é muito errado, né? As pessoas se acostumaram a isso e prejudica o próprio usuário. Porque se eu estou colocando o retorno na minha cabeça que está penteando o meu cabelo, imagina o meu ouvido. Aí eu vou ficando surdo com o passar do tempo. Eu trabalhei para a Igreja Universal e uma época chegou um bispo lá e quando ele pegou o microfone, ele olhou para o operador e mandou abaixar. Abaixou um pouquinho. Abaixou um pouquinho. Aí ele chamou o obreiro, mandou o obreiro ir lá e falar assim: ele não está entendendo, é para abaixar. Aí abaixou num nível considerado razoável. Não, está alto, mas está uma coisa humana ainda, porque eles ouvem um som assim tão alto que é sobre-humano. Beleza, ele ficou 2 anos em Goiânia. Como a mesa é digital, então você tem tudo aquilo gravado, né? Quando ele saiu, o volume estava exatamente naquele que ele achou que estava alto. No passar de 2 anos, ele foi pedindo para aumentar. E aí ele foi ficando surdo. E aumenta mais, ele foi ficando mais surdo. E aumenta mais, ele foi ficando mais surdo. Parou de aumentar, sabe por quê? Porque estava no limite. Se aumentasse mais, ia dar microfonia. E todo dia ele reclamava que o som estava baixo, que a garganta dele estava indo embora. Quando na verdade quem estava indo embora era o ouvido dele, não a garganta. Então é preciso muito cuidado com isso. Vamos falar um pouquinho a respeito da parte musical, ok? Tem alguma dúvida de sistema, de acústica? Tudo ok? Vocês podem me interromper na hora que vocês quiserem, só levantar a mão, tá bom? Falar um pouquinho sobre a parte da música. Atualmente, o que tem sido feito
para a gente conseguir lidar com um problema, porque na realidade, se a gente for fazer uma análise de tudo, a gente está lidando com problemas. É um problema acústico, é um problema de equipamento, é um problema de usuário. Então, lidando com esses problemas, a gente tem que achar às vezes um meio termo. Vamos resolver o problema de acústica? Ok, precisa de investimento. Não vai fazer esse tratamento acústico. Então nós vamos ter que lidar com o problema. Estão entendendo a situação? Só que lidar com o problema requer esforço de todo mundo. Não é o operador que vai lidar com o problema de acústica sozinho. Então quem está usando também tem que perceber, tem que entender esse processo. Ok? E aí entramos no terceiro elo. Primeiro, material técnico. Segundo, acústica. E terceiro, material humano. Eu, você, quem toca, quem canta, quem prega. Isso é parte da solução ou do problema. Se eu estou aqui, vou usar o microfone e eu faço isso com o microfone, ao invés de usar o microfone assim, eu vou utilizar o microfone assim. Vai funcionar? Não vai funcionar. E aí, ao invés da comunidade, não estou dizendo que alguém tem a obrigação de fazer isso, mas só para perceber como é que é o processo. Aí o cara está sentado aqui pertinho de mim, eu estou usando o microfone assim, ele não olha para mim, não me orienta, porque ele não sabe disso, mas melhor seria isso, né? Ele olha para mim e fala assim: põe o microfone na boca. Ele sai daqui, sobe a escada, vai lá no operador. Ninguém está ouvindo o fulano lá. Mas o problema é do operador? Não é, o problema é do usuário. Aí vamos para outra situação: afastar demais o microfone. Vai afastando o microfone. O que acontece? Se eu estiver pertinho de você, eu posso sussurrar que você me ouve, sim ou não? À medida que eu vou me afastando, você vai me ouvindo cada vez menos. Para você me ouvir, eu vou ter que falar cada vez mais alto. É ou não é? Microfone é a mesma coisa. Se eu estou aqui, você está ouvindo um nível, eu vou afastando o microfone e esse nível vai diminuindo e vai desaparecer. Mas eu acho tão legal, eu acho bom usar microfone aqui, ó. Tá bom, mas o operador acha bom você usar o microfone aqui, desse jeito. É assim que se utiliza o microfone. Uma igreja, não vou falar qual, me chamou e falou assim: pois não, senhor, vamos levar o microfone para o senhor aí, de cabeça, chama-se headset. Não, absolutamente não. Aquilo é só para ter uma liberdade mesmo com os braços, poder manusear uma Bíblia, alguma coisa assim. Então veja, a grande vantagem, voltando à questão do microfone, desse microfone de cabeça, a grande vantagem daquele microfone em relação a esse é que ele está o tempo todo à mesma distância da boca. Então não vai acontecer de hora ele está lá longe e hora ele está aqui perto. E como acontece em muitos lugares, ainda bem que aqui não acontece isso, é que o cara fala baixinho com o microfone lá longe. Amém, irmãos, estamos aqui, vamos ouvir a palavra de Deus. E aí, com a licença de vocês, porque Deus... Aí ele engole o microfone para gritar. Eu nunca vi uma coisa dessa. Que coisa mais absurda. Ainda bem que aqui vocês nunca viram isso, né? Eu estou contando algo que acontece por aí. Eu ando bastante, né, pastor? Aqui não acontece não. Então assim, é uma coisa totalmente contrassenso. É como se eu estivesse falando longe de você, bem baixinho, e você se esforçando para me ouvir. Como é que é? E eu estou bem baixinho, sussurrando a 1 metro de distância. E eu chego bem no seu ouvido e dou um grito. Faz sentido isso? Eu só não entendo como quem faz isso não tem noção do que está fazendo, de como está prejudicando as pessoas, quando na verdade está achando que está fazendo um bem maior, uma grande vantagem. E a gente respeita esse tipo de gente, com perdão da palavra, falar de tipo de gente, tá? É uma ação que está agredindo você, agredindo quem está sentado, e a gente está achando ele maravilhoso. Olha, o irmão fulano é uma benção, olha como ele prega. Eu falei assim: olha, eu prefiro não ouvir, eu vou lá do outro lado da rua, porque está me agredindo.
Tá? Então, voltamos naquela frase lá que o pastor me falou: a unção não está na pressão sonora. Gente do céu, como é que o povo fazia então na igreja primitiva, que não tinha microfone? Tinha unção lá não? Estava perdido, coitado. Será que eles faziam um cone com alguma coisa para gritar? Não, nós temos que falar bem alto, porque senão não tem unção. Que coisa mais absurda, sem sentido nenhum. Então, o primeiro fator, quem usa isso aqui tem que aprender a utilizar. O fato de você não se ouvir no retorno não quer dizer que quem está sentado não está te ouvindo. Se o operador que está lá, ele está inserido nesse contexto, ele está nesse ambiente, todo mundo aqui vai ouvir. Se ele, que é o último ouvinte, ele está lá longe, se ele está te ouvindo, você pode ter certeza que o restante da igreja todinho está ouvindo. Não precisa se preocupar. Se ele te der um sinal positivo, confie nele, tá? O fato de você se ouvir ou não se ouvir aqui, quando você estiver falando, não significa que as pessoas aqui não estão ouvindo. São duas coisas separadas. Primeira questão é essa. Segunda questão, aprender a usar isso aqui, principalmente questão de distância, manter isso aqui a uma distância fixa. Você quer gritar porque você tem o hábito de gritar? Afasta. Não aproxima não, faz o inverso. Afasta, na hora do grito afasta. Seria isso mais razoável, né? Melhor mesmo seria não gritar. Ninguém precisa gritar um com o outro para ser entendido. É ou não é? Pensou você chegar no seu chefe, lá no seu patrão e dar um grito com ele? Falei, o que é isso? Você está querendo ser mandado embora? Falei, não, é para você me entender direito. Precisa disso? Não precisa. Todo mundo aqui está me entendendo? Fora os gritos que eu dei só como exemplo, eu não preciso de gritar para ninguém me entender. Sim ou não? Não precisa de grito. Então, e fica até mais confortável, né? A gente vai até mais longe sem os gritos. Ok, primeiro fator é esse. Segundo fator, segurar isso adequadamente, porque isso foi feito para segurar aqui e não aqui. Isso aqui não é para pegar aqui. Veja que até o som muda. Se eu seguro aqui eu tenho um som, se eu seguro embaixo eu tenho outro. O que é mais bonito? Esse som assim ou esse som assim? Este ou este? Este aqui? Este aqui não ficou melhor não? Ficou parecendo o carro da pamonha? Ficou ou não ficou? Só que tem gente que acha lindo segurar o microfone assim. Não, eu pego o microfone aqui porque dá mais volume. E realmente dá mais volume. Só que em contrapartida o som fica horrível, do jeito que vocês estão percebendo aí. E em segundo lugar, ele está preparado para acontecer uma microfonia. João, então vamos lá, com cuidado, tá? Deixa eu ver aqui se já vai aparecer. Vamos lá. Oi. Dá um pouquinho mais de volume até começar a apitar. Oi, 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 oi. Som. Parou, beleza. Então, eu estou aqui utilizando o microfone desse jeito, da forma correta, e aí de repente eu faço isso. Oi. Além de ficar mais feio, eu estou fazendo aparecer a microfonia aí, ó. Oi, som, Então a microfonia vai aparecer muito mais fácil se eu tiver com isso tampado. Isso aqui tem uma lógica, tem uma razão de ser. Existe uma abertura lateral aqui que é para evitar exatamente a microfonia, que o som que vem de lado, por trás do microfone, ele foi feito para empurrar a membrana para cima. O som que é para ser captado é esse que vai aqui, ó, empurra a membrana dele para baixo. Ok? Ficou bem claro isso? Então jamais façam isso, que além de ficar horrível, você corre o risco de dar microfonia mais cedo. Tudo bem? Então tranquilo. Como fazer com isso aqui? Fazer com que a gente tenha menos volume aqui em cima? Utilizando fone de ouvido. Mas fone é ruim, fone é desconfortável. Aquilo prendendo a minha cabeça, minha orelha, eu começo a suar e tudo mais. É verdade, é ruim mesmo. Só que por outro lado, a gente tem que analisar a coisa com um olhar um pouco mais amplo. O que você está fazendo ali em cima? Você que está cantando e tocando, você está fazendo o que ali em cima? É um show? É um show, sim ou não?
Quem acha que é um show, levanta a mão. Quem acha que não é um show? Então não é um show. É o quê? É uma apresentação? O que é que você faz ali em cima? Qual é a razão de ser? Qual é a razão de estar ali, o grupo de louvor? Adorar a Deus. É essa a razão? Então você louva, adora a Deus e leva as pessoas a fazerem o mesmo, correto? Não é essa a razão? Então você vai ser um instrumento de Deus para fazer com que as pessoas cheguem até Deus, junto com você, através do louvor. É esse o raciocínio? É assim que funciona? Se é assim que funciona, por que você tem que ficar lá igual artista, igual Roberto Carlos? Olha, eu preciso de um monitor tal, olha, eu preciso de mais um monitor aqui, olha, eu não canto com esse microfone. Isso é coisa de artista. Tem artista aqui? Tem? Pelo amor de Deus. Nós acreditamos, pelo menos eu acredito assim, que uns têm o dom, né, um certo tipo de dom que Deus dá, concede para estar lá, né, que não é diferente ou menor que o meu dom de estar aqui, de adorar aqui, de orar. De repente ele não tem aquele, né? Então ele desenvolve um lá e eu desenvolvo um aqui. Pô, querida, se todo mundo pensasse assim, seria uma salva de palmas para a irmã aqui, por favor. Todo mundo pensasse assim, ia ser maravilhoso. Como ia ser bom. O problema é que em muitas igrejas, se o pastor não colocar um microfone para cada membro, tem igreja que está desse jeito. Parece que você vai entrando lá, você já ganha um microfone. Está aqui, irmão, seu microfone, para você cantar. Se não acontece isso, aí o irmão senta lá e fala, cruza os braços assim, fica nessa igreja não, que não dá oportunidade para ninguém. Fala, como assim oportunidade? Você precisa de oportunidade para louvar a Deus? Eu não frequento igreja não, mas veja só, todo ser que respira precisa de microfone? Precisa? Precisa? Não. Precisa, basta respirar. Até a árvore respira. Então todo ser que respira, louve ao Senhor. Então acabou. Partindo desse princípio, aqui não segue na Bíblia, aqui o manual de instruções não é a Bíblia? Sim ou não? Sim. Então, partindo disso aí, não precisa de microfone. Ah, mas eu tenho que ir lá, porque afinal de contas eu ensaiei tanto, eu estou aqui nesse grupo de louvor há tanto tempo, quase não me dão oportunidade. Então vamos apertar um pouquinho o cerco, vamos lá. Nunca assisti um culto aqui. Já vim aqui há vários anos atrás, não era nem Jontão que estava aqui, numa festividade de jovens. Era o pastor Lorival ainda. Tem um tempinho, né, que o pastor Lorival já saiu, né? Então tem muitos anos. Eu vim aqui e acompanhei uma festividade a trabalho. Fiz aqui o som. Então assim, nunca acompanhei um culto, não sei como é o processo que se ocorre aqui, não sei quantos músicos tem, não sei absolutamente nada. Estou falando genericamente, de modo como acontece em vários lugares. Se acontece aqui, é uma simples coincidência. Tá bom, vamos lá. Muitas igrejas resolvem colocar vários back vocal, várias pessoas aqui ajudando o dirigente, né? Vamos pensar um pouquinho na formação musical disso aqui, o formato que a gente trabalha dentro de igreja. Uma coisa é ter um coral. Um coral é uma situação. Você tem um conjunto de vozes. Alguém é maestro ou professor de canto aqui ou faz aula de canto? Levanta a mão, por favor. Então, quem já teve contato, com o estudo de canto, sabe do que eu estou falando. As vozes num coral têm uma composição harmônica diferente de um back vocal, sim ou não? Sim ou não? Então, o que ocorre? Para você fazer um coral, você tem um conjunto de vozes, cada grupo de vozes está numa determinada escala, né? É tenor, é contralto, é barítono, isso, aquilo, aquilo outro. É ou não é, irmão? É assim que funciona? No back vocal não tem isso. Você está fazendo uma composição harmônica para dar um apoio, uma sustentação para o dirigente, que seria a voz principal, ok? E aí você tem o back fazendo um apoio. Voz de back não é para ficar levantando o forro da igreja. A palavra back é uma palavra em inglês, correto? Quer dizer o que, back?
atrás. Meu irmão, se você faz back, a sua voz está lá atrás. Eu não ouço, minha voz fica tão baixinha. Mas é isso mesmo. É assim que é para ser. Não é para levantar o forro da igreja, não é para disputar com o dirigente, não. Não canto mais não, porque toda vez que eu vou cantar, minha voz fica desse tamanhozinho. Está entendendo a situação? Então a primeira coisa é você entender o que você está fazendo. Vamos aqui, como é que funciona isso? Bateria, baixo, tem guitarra? Guitarra, teclado, tem violão? Então beleza. Veja que é um número restrito de instrumentos. De vez em quando tem um sopro, um trompete, alguma coisa aqui, um sax, violino. Tá. Não é direto, é uma ou outra música, né? Ele vai fazer uma participação, não é mesmo? Quem está tocando violino não fica lá parecendo que está ralando pamonha, não, gente. Uma hora ou outra que ele vai tocar, é ou não é? Então veja só, a mesma coisa se aplica ao back vocal. Se você pegar, o que você está falando, Léo? Então peraí, eu trabalho com áudio tem alguns anos, então eu sei do que eu estou falando. Vamos pegar essa composição, que é uma composição pop. O que é o pop? Você tem essa junção de instrumentos aí. É uma composição pop. Nessa formatação musical, você não tem coral. Quer dizer que não pode ter coral? Pode, mas não tem. Pega as músicas que são tocadas dentro da igreja, vai lá ver o cantor que canta aquela música. Pega um cantor solo, por exemplo, André Valadão. Canta a música do André Valadão aqui. Fernanda Brum, Ludmila Ferber. São cantores solos, sim ou não? Para e ouça aquilo. Perceba se enquanto o cantor solo canta, preste atenção e veja se o back está o tempo inteiro junto com ele. Tá? Não tá. O back é uma voz de apoio. Então, antes de fazer alguma coisa, entenda como aquela coisa é feita. Porque quem fez aquilo? Você não está cantando, não está interpretando aquela obra, não está fazendo o que ela está fazendo? Então faça corretamente. Quer dizer que o back não pode ficar o tempo inteiro? Não pode não, irmão, fica feio. Você está dizendo que eu canto mal? Não é que você canta mal, isso é outra história. Você tem a obrigação de cantar bem, que você está aqui, você tem que cantar direito. Eu estou dizendo a você que nessa formatação musical não é comum. Por quê? Porque não é legal, não é bonito, não é agradável. O back vai fazer uma harmonia de vez em quando. Então, tem a música programadinha do jeito que ela é, você vai fazer aquilo. Se num determinado momento o dirigente quer, ao invés de cantar, falar com o público, você pode tomar as vezes dele e dar uma subidinha na voz. O próprio operador vai te ajudar com isso, vai dar um tapinha para cima na sua voz e fazer com que você continue a música, o back vocal continue a música, para que na hora que ele pare, a comunidade, se quiser cantar, não perder o foco, sabe onde é que está a música. Só isso, não é para sua voz ficar levantando o forro da igreja, não. Então quer dizer que a minha voz nunca vai ficar mais alta que a dos outros? Vai, na hora que você estiver dirigindo o louvor, sua voz está mais alta. Do contrário, se você é back, você está onde? Lá? Aonde? Lá atrás. É isso. Não é porque o fulano não quer que você faça assim, não é porque o operador não vai com a sua cara, não é nada disso, é porque a música é daquele jeito. Detalhe, quem já assistiu desses cantores ou qualquer outro cantor gospel solo, quem já assistiu algum cantor desses com mais de 3 back vocal? Vamos tirar Diante do Trono, que é um outro universo. Vamos pegar esses cantores solo. Tem quantos back vocal? Tem 6? Tem 10? Tem 11? Tem 12, como eu já vi já em igreja? Tem não, tem 2, 3 no máximo. Olha lá, você conta nos dedos quem tem 4 back. Coisa mais rara do mundo. Por quê? Quem coordena a voz sabe que quanto mais vozes, mais difícil. Então quem coordena a voz vai pegar essa e aquela e vai fazer uma harmonia tal que aquilo fique equilibrado e fique agradável. Aí você vem e junta 10 aqui na frente, tudo cantando em uníssono. Quem canta aqui? Levanta a mão, por favor. Quem canta? Quem canta? Pode levantar a mão, sem medo de errar. Ok.
Quem sabe o que é uníssono? Uníssono é quando duas ou mais vozes cantam exatamente a mesma voz, a mesma entonação, tá? A mesma nota, estão cantando em uníssono. Quando você faz isso, você juntar muita voz em uníssono, acaba ficando feio, fica ou não fica? Você tem que fazer um arranjo, você tem que pegar essa e aquela para dar uma harmonia. Isso é trabalho de quem coordena a voz. Não adianta você só, eu sei cantar. Digamos que eu aprenda a cantar apenas. E eu venho aqui e vou cantar, vou pegar o tom da música e vou cantar em cima do tom. Não significa que vai ficar bonito. Eu tenho que ter alguém que me dá um apoio para saber encaixar aquela voz. Não, a sua voz fica bacana cantando com a voz da fulana e do ciclano, vai dar uma harmonização mais agradável. Isso é coisa para quem entende. Não adianta você querer ficar cantando em uníssono que vai ficar horrível. Mas eu estou afinadinho. Está afinadinho, mas não enriqueceu em nada. Está entendendo? Isso é igual fazer tempero. Você temperar uma comida, você tem que colocar os ingredientes certos, tá? Se você ficar repetindo um ingrediente muito parecido com o outro, não dá sabor, não troca o sabor. É ou não é? Quem é bom ou boa de cozinha aí? Levanta a mão. Tem mais gente, pelo amor de Deus. Assim, ninguém vai convidar eu para uma feijoada, para alguma coisa assim. Lá na hora de escolher os temperos, você vai fazer uma escolha correta. Se você pegar dois alimentos ou dois temperos muito parecidos um com o outro, não vai destacar. É ou não é? Na voz é a mesma coisa. Você põe duas vozes muito parecidas ou duas vozes em uníssono, na mesma nota, no mesmo tom, vai dar que sabor aquilo a música? Nenhum. Pode tirar um. Tira um tempero desse, coloca um outro tempero para dar diferenciação, para destacar, ficar mais harmonioso. É assim que funciona. Ok? Dúvidas aí em relação a... Eu não vou nem perguntar quantos backs vocês usam aqui, tá? Isso aí é uma coisa que vocês definam depois. Diga. Ali, pastor. Não, ele tem pressão. Fala aí, ele tem pressão. Tá bom para descansar a voz? Tá, você isolou um pouco o universo do Diante do Trono. A questão, eu vejo que na congregação, o interior é até pior, assim. Geralmente tem muita gente para cantar, muitas vezes em uníssono. Fala um pouco como acontece no Diante do Trono para poder adequar isso à Assembleia, já que a Assembleia gosta de usar tantas vozes. Irmão, quer fazer Diante do Trono? Contrata um maestro, um professor de canto. E ponto. É ele quem vai dar essa orientação. Não tenta fazer errado não, porque vai ficar errado. Mas em questão sem orientação, som, a mesma coisa. A questão que muda então, só a musical. Questão musical, mas a questão sonora também é afetada. Exemplo, se você vai colocar um coral para ouvir aqui, para cantar, desculpa, o coral não vai poder pedir, põe a minha voz aí no retorno que eu não estou ouvindo, não. Não, concordo. Isso não existe, entendeu? Não pode acontecer. Eu concordo com você, eu estou falando aqui justamente. Entendeu? Não pode acontecer. Você está em coral, não existe, é totalmente diferente. Então, primeira coisa, você vai trabalhar com coral, é um grupo grande de vozes. Primeira coisa, você não precisa de voz individual, de microfone individual. Uma coisa é back vocal, outra coisa é coral. Coral é uma história, back vocal é outra. Back, tudo bem, vai ficar com microfone, vamos fazer como um back. É coral, eu tenho 10 vozes, 20 vozes, seja lá quantas forem, elas estão trabalhadas de uma forma diferente. Beleza, então é coral. Então, o maestro ou professor de canto vai coordenar isso, vai colocar essas vozes de forma adequada, e essas vozes vão ser captadas por um microfone específico. Não vai colocar um microfone para cada componente do coral, isso não existe. Não é assim, tá? Você tem como numa orquestra, por exemplo. Por que vai ter um número X para instrumentos percussivos e instrumentos de corda, por exemplo, violino, vai ter um número muito maior de músicos? Numa percussão de orquestra vai ter lá uns 4 no máximo. Se tiver bateria, você vai ter um baterista e vai ter mais 2 ou 3 componentes nos outros tambores, os outros instrumentos percussivos. Violino, você vai ter um caminhão de gente tocando. Por quê? Para dar mais pressão. O violino produz um nível de pressão baixinho, então você tem que colocar mais violino para colocar mais volume. A mixagem deles é feita dessa forma. Então no coral é o mesmo padrão.
Você tem uma voz feminina que dá um nível de pressão menor, aquele determinado arranjo, você vai colocar mais mulheres para cantar aquele tom. E é assim que funciona, não vai meter microfone ali não. Não é assim que funciona não. Você vai colocar mais vozes e põe um microfone para captar um grupo de vozes. É assim que funciona, tá? Porque você não está pegando vozes individuais, você está pegando o resultado daquilo tudo junto. Não é o cantor fulano cantando, é o coral. Aquilo tudo virou uma coisa, um resultado, né? Chegou a um resultado em função daquele grupo de vozes. Então é assim que funciona. Passou de 4 vozes, você já está com problema. Outro detalhe: quanto mais microfones abertos no retorno, maior a probabilidade de microfonia. Então, se eu pego esse microfone, eu chego a determinado volume com ele, beleza, aí eu vou aumentando, começou a apitar, opa, abaixa um pouquinho, abaixou um pouco, esse é o limite desse microfone. Microfonia, o sistema está te avisando, olha, abaixa, passou do meu limite, é um sinal vermelho. Sinal vermelho no trânsito não é pare, microfonia no som é pare. Não adianta querer aumentar, aí você vai começar a mexer no timbre e você entra em outros problemas. Aí, digamos, você regulou ele para o limite dele. Quando você ligar outro microfone igualzinho e colocar no mesmo volume, vai dar microfonia. Estão entendendo o que eu estou falando? Aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que abaixar o volume, 6 decibéis, o volume geral. Você dobrou a quantidade de microfone. Se você colocou 4, você dobrou de novo, né? Passou de 1, foi para 2, dobrou. Dobrou de novo, foi para 4. Colocou 4 microfones, tem que abaixar 6 dB de novo. Mas facinho, é só 6. 6 decibéis, em termos de potência elétrica, de amplificador, significa que você dobrou a quantidade de amplificador e dobrou a quantidade de caixa. Então, digamos, nós chegamos nesse nível com esse microfone, sem microfonia. Vou imaginar que isso aqui seja o limite máximo dele. Se aumentar 1 dB, ele apita. Quando eu colocar outro, se eu quiser que o outro fique exatamente igual a esse, eu vou ter que dobrar o número de caixa e dobrar o número de amplificador. Dobrar, sabe o que é isso? Dobrar. Tem quantas aqui? 2 ali, 2 aqui. Tem 4. Eu tenho que ir para 8. Está entendendo? Então, é uma progressão logarítmica. Isso é exponencial, aumentando cada vez mais. Então é muito sério isso. Às vezes a pessoa acha que é brincadeira. Não, eu não estou me ouvindo não. Aí vamos aqui para uma situação. O back vocal fica aqui na frente. É isso? Aqui na igreja? Ok, aí eu estou aqui, estou cantando de back. Estou bem na frente da caixa, correto? Quem está ouvindo mais? Eu ou meu vizinho aqui? Eu. Para mim o microfone está ótimo. Meu vizinho que está aqui do meu lado já não ouve a mesma coisa. Aí ele vai pedir, aumenta aqui. Aí aumenta para mim, para ele aqui. E eu que estou aqui, quando eu perceber que o microfone dele aumentou, falei, baixaram meu microfone. Olha, agora baixou, meu microfone sumiu. Aumenta aí o meu. Aí aumenta o meu. Aí aumenta o dele, aumenta o meu, aumenta o dele, aumenta o meu. Até quando? Até da microfonia. Então, um monitor desse, o correto é eu aqui e o outro aqui do lado. Os dois compartilharem a mesma distância. Se eu estou na mesma distância, eu vou conseguir ouvir o mesmo volume. Outra coisa, o ângulo. Se eu ficar aqui, eu tenho um agudo. Por quê? Isso aqui tem um ângulo. Deixa eu virar aqui para vocês observarem. Todo mundo vendo a caixa aí? Só tira esse aqui, por favor. Pode pôr. Isso. Então, este ângulo, assim tá bom. Este ângulo aqui, é o ângulo o tiro da caixa. Então, o tiro da caixa está mais ou menos nesse ângulo, o mesmo ângulo do microfone aqui, Se eu venho para cá, eu tenho que colocar o meu ouvido nesse ângulo, que é o ângulo da corneta, do driver. Para mim, essa posição é perfeita, porque a corneta que está aqui em cima, ela está apontada diretamente para o meu ouvido. Se eu faço isso, a corneta passou direto. Eu já não tenho mais o mesmo agudo. Se por outro lado eu faço isso, eu estou mais perto do retorno. Estou ou não estou? Contudo, a corneta também não está olhando para o meu ouvido. Ela não está apontada para o meu ouvido. Eu vou ouvir menos agudo. Então a parte de voz vai ficar comprometida.
O carro da pamonha mesmo, essa parte aqui, é isso aqui que faz eu entender a voz. E essa parte é o driver, a corneta que joga isso para o meu ouvido. Então eu tenho que me posicionar corretamente. Aí veja a situação, eu estou aqui, vamos pensar nisso, estou ouvindo legal, aí de repente eu acho que é mais bonito cantar daqui. Uai, mas abaixou o meu retorno. Abaixou o retorno? É óbvio que não, eu fiquei mais distante do retorno. Aí é claro que eu vou ouvir menos. E outro detalhe, eu estou fora do ângulo da corneta, né? Para onde a corneta está apontada? A corneta tem que apontar para o meu ouvido. Ah, você está me falando uma coisa muito complicada, que a gente coloca aqui 10 pessoas para ouvir, e é exatamente por isso que ninguém consegue se ouvir. Está entendendo a situação? Então, às vezes, é o teu sistema que não está adequado para a sua forma de uso, para o seu modo de utilizar isso. Outro detalhe. Vocês usam violão aqui? Pois não. Essa pergunta aqui é o que acontece nas nossas igrejas. Aqui é mesmo assim. No caso, está falando do retorno frontal, né? De frente para frente. E nesse caso, dos dois aqui, na lateral, assim. Eu vou apontar cada um para um ouvido do candidato. Se ele ficar simétrico, né, ele vai ouvir os dois no mesmo nível. Quando ele for para lá, ele ouve mais aquele. Quando ele vier para cá, ele ouve mais esse. Agora, se ele afastar, se ele for para longe, ele vai começar a perder o monitor. E se ele for para frente, então, é que ele não tem retorno nenhum. Se eu vier pregar e ficar assim, ó, dá mais retorno aí, irmão. Impossível, só se o operador vier aqui e virar isso, que não pode fazer também, porque aí o microfone está olhando para frente da caixa, eu não posso fazer isso. Então aquela coisa do tipo, você tem que estar numa posição confortável para você se ouvir, que aí você vai ter o aproveitamento máximo do seu retorno. Não pode apontar o microfone para a caixa, jamais. É porque está baixinho aqui também. Jontão, abre lá, assim, do jeito que você usa aí nas pregações. Vamos ver tanto que você sofre. É porque, na verdade, a maioria dos cantores, a maioria, 99,99%, né? Chega aqui numa situação, né? E isso é bom que a gente orienta, é bom que a gente aprender, a gente vai também orientando. Nós não podemos nos calar, viu, gente? A gente vê as coisas erradas, a gente tem que orientar com educação e tudo, com amor, não é gritar com a pessoa, porque nós estamos aqui, estamos aprendendo. Então, a partir do momento que a gente aprende, aí nós temos o que? Autoridade também para poder corrigir, não é? Porque a maioria dos cantores vê aqui, microfone, já tem dois microfones, aliás, 2 caixas de retorno à sua disposição. Então, quer dizer, é totalmente diferente deste aqui, só tem um. Olha só a diferença daqui, ó. Aqui eu já senti a diferença. Aqui a gente está falando de uma situação de uma pessoa utilizar, né? Aí você imagina, coloca 3, 4, 5, 10 aqui, vai virar uma confusão. Quanto mais distante eu estiver da caixa, menos eu vou ouvir. E aí o meu amigo que está mais perto da caixa vai ouvir muito o som da minha voz. Aí ouve mais a minha voz e ouve menos ele. Entendeu? Aí aquela outra situação que eu pedi para aumentar aqui para mostrar, ó. Não existe, não pode apontar. Já passou do limite. Aqui ele já está alto pra caramba. Se o cara não consegue ouvir isso aqui, ele está surdo. Não é o operador que tem problema, é ele próprio que tem problema. O microfone foi feito para apontar o fundo dele para frente do retorno. À medida que eu aproximo a frente do microfone para frente da caixa, eu estou expondo ele a uma condição de microfonia. Então estou usando aqui, eu não posso tirar ele da boca, levar ele para a cintura. Vai apitar. Eu sou corresponsável. Tira essa microfonia. Tira o microfone da caixa, em primeiro lugar. Está no lugar errado. O microfone tem que apontar para a boca. Ok? Então esses detalhes todos, isso aí vão influenciar no seu resultado. Deixa eu sair daqui que eu não dou conta de retorno não, gente. Isso me prejudica. Alguma dúvida mais em relação a isso? Até onde eu falei aqui? Outro detalhe, digamos que você vai usar o violão. Pelo que eu entendi ali,
aquele retorno deve ser para o tecladista, né? É isso? O retorno ali é para o tecladista, que é de cima ali? O violão fica ali também ou não? Ele fica... Ah, tá. Mas aí ele vai ficar atrás, no degrau de cima. Então o degrau mais perto do monitor é o back, o degrau de cima é o violão. Ok. Você concorda comigo que eu coloco o back aqui na frente da caixa, eu fiz uma barreira? Se eu fiz uma barreira, esse anteparo vai evitar com que esse som do retorno chegue até o rapaz do violão. Aí ele vai pedir, aumenta, aumenta. Até sabe quando? O rapaz do back aqui dizer, rapaz, tem violão demais aqui. É claro que tem, você está atrapalhando ele ouvir, você está na frente da caixa. Sim. Ele está com um problema mental, qual que é o problema dele? Quem canta e quem toca, preocupe-se com a sua situação. Preocupe-se com o seu monitor que você está utilizando. Eu fui passar som numa igreja outro dia, aí ele... vamos ouvir o PA agora. Eu falei assim, peraí, quem já ouviu a palavra PA? Quem sabe o que é PA? Essas caixas aqui. Elas têm este nome porque é a sigla Public Address. Ou seja, direcionado a quem? A quem? Direcionado ao cantor? Não. Direcionado ao instrumentista? Não. Direcionado a quem? Ao público. Ah, você quer ouvir o PA? Pois não, senta lá. Não, mas eu tenho que tocar. Falando, peraí, o PA é para o público. Você está ouvindo o seu retorno, o seu fone, o seu monitor? Estou. Limite-se a isso. Então eu quero ouvir o PA. Falei assim, amigo, preocupa em ouvir o seu monitor. Você está ouvindo o seu instrumento aí? Está boa a mixagem para você? Tá. Então acabou. Concentra nisso. Então tem a maioria das pessoas tem muito essa mania. Eu quero saber se está bom lá. Você quer saber se está bom lá? Você vai intervir se estiver ruim? Então vai para a mesa. Quem vai fazer a alteração se tiver algum problema na frente é o operador, não é o músico. O músico não está aqui para isso. O músico está aqui para tocar. Senão vai virar uma miscelânea. Daqui a pouco ele quer pregar, então. Falou, pastor, isso aí que você falou não ficou legal. Não dá um microfone, eu vou pregar. Você não tá... É assim que funciona? Então por que todo mundo quer operar a mesa? Técnico de som é tipo técnico de futebol, né? Todo mundo acha que sabe a escalação, né? Fala assim, não, como é que chama da seleção? O técnico da seleção? Não, Mano Menezes chamou o fulano aí, mas não está com nada. Não, rapaz, tinha que ter colocado o ciclano lá, ó. Ih, está jogando demais lá na Europa lá. Todo mundo acha que é técnico de futebol, assim como todo mundo acha que é técnico de som, que pode dar solução, fazer isso ou aquilo. Então não é, cada um na sua. Ah, ele não sabe trabalhar. Ok, ele vai cuidar da área dele. Você sabe tocar? Responda você mesmo. Então cada um no seu quadrado. Nós vamos fazer uma coisa aqui, porque a gente já está quase finalizando, que é uma orientação para vocês desenvolverem um pouco o lado auditivo. Porque se você está aqui na frente com dificuldade para se ouvir, está todo mundo ouvindo você aqui. Você está cantando, tocando, seja lá o que você está fazendo. Todo mundo aqui em cima está te ouvindo. O operador que está lá 1 quilômetro de distância está ouvindo aqui o seu monitor. E você jura que não está se ouvindo nada. E o engraçado é que diz assim, não estou ouvindo nada. Jontão, fecha aqui para mim, por favor, minha voz aqui no monitor. Então nós vamos fazer um exercício aqui agora, que consiste no seguinte. Ficou bom agora, viu? Todo pregador fosse assim, hein, Jontão? Mandasse desligar o monitor, você ia ficar feliz, não ia? E quem tá sentado aí também acaba sendo beneficiado. Quanto menos volume você tem aqui no retorno, fica melhor de ouvir aí na frente. Minha voz está só aí na frente. Vocês estão me entendendo aí na frente? Isso é suficiente. Eu sei o que eu estou falando, eu não preciso ouvir o que eu estou falando. Nós vamos fazer o seguinte, vamos ouvir uma música e eu falei ainda há pouco a respeito do ruído aqui que vocês estavam ouvindo, né?
Todo mundo lembra, né? E o que você faz numa situação dessa? Você não está fazendo uma audição seletiva? Não é que você deixa de ouvir o ruído, você continua ouvindo o ruído, só que você presta atenção na minha voz. Não é isso que você está fazendo? Beleza. Como é que a gente prepara o nosso ouvido para ter uma experiência auditiva mais adequada? O que eu chamo de uma experiência auditiva adequada? É eu estar aqui e conseguir perceber a minha voz junto às vozes dos meus amigos aqui, de quem está cantando comigo. É eu conseguir perceber o meu instrumento junto com os outros instrumentos. Para que isso? Para não precisar da minha voz ficar mais alta do que a de todo mundo. Para não precisar que o meu instrumento esteja mais alto que o de todo mundo. O que acontece numa situação dessa, em que a minha voz ou o meu instrumento está mais alto? Eu vou chamar todo mundo para cima. Aqui a gente tem o que a gente chama de aquário para a bateria, então está numa situação confortável. Quando não tem isso, a bateria chama o volume de todo mundo. Quanto mais forte ele tocar, mais pressão ele vai produzir e mais para cima todo mundo quer ir. Aí pega o volume do cubo, aumenta, aí pega o microfone, pede para aumentar mais um retorno. Daqui a pouco ninguém se entende. Por quê? Porque faltou ali uma percepção musical, uma percepção auditiva adequada. Pastor, aqui, por favor, microfone. Queria saber o seguinte: tem gente que sobe, aí fala assim, dá um agudo, dá um grave, né? Aí eu aqui de baixo eu penso assim, nossa, ele sabe de tudo. Se eu for lá cantar, eu não sei pedir. Qual que eu vou pedir, será? Né? Aí, vamos dizer, porque eu imagino assim, que ele está pedindo para melhorar a voz dele. E eu quero que a minha voz seja melhorada também, mas aí eu não sei pedir. Ele lá, o Joãotão, vamos dizer, aí esse microfone é o microfone que vai para o pastor, que vai para um que canta uma voz mais grossa. Aí eu chego para cantar um hino normal. Eu não vou pedir nada, porque eu não sei nada, mas eu gostaria de pedir, porque eu já vi muito, né? Vou imaginar que isso vai me ajudar. Aí, eu não vou pedir nada. Tem como, independente de eu pedir ou não pedir, o Joãotão lá, colocar minha voz mais aveludada, mais agradável para mim, ou não? Eu pego esse microfone lá, ele percebe que ele pode, tipo assim, eu não sei qual seria o nome, aveludar a voz, se seria um grave, né? Mas ele percebe lá, ele consegue ajustar a minha voz para isso? Se houver necessidade, ele vai intervir. Ah, tá. Para deixar ela mais bonita, que eu falo. Eu falo, nossa, se eu fizesse isso aqui com essa mesa que eu tenho, a voz dela vai ficar perfeita. Eu nem sei, né? Mas veja, aí lá... este microfone passou de mão em mão, várias pessoas usaram. Em algum desses usuários, ficou difícil de entender a voz? Não, eu nem de entender, não. Eu falo de ficar assim, mais agradável, porque eu entendo que assim, dá um grave, dá um, né? Quando eles pedem é para ficar mais gostoso da gente ouvir, assim, cantando, né? Aí o Joãotão, ele teria como, eu pego o microfone e ele faz qualquer coisa lá na mesa e deixa, não falo, vai me afinar. Não estou falando de afinação, estou falando de deixar ela mais gostosa, mais, nossa, eu posso dar um brilho. Ele tem condições de fazer isso lá com a minha voz, sem eu precisar pedir? Veja só, a obrigação do sistema de som é fazer com que a voz seja percebida e esteja agradável. Se não estiver perceptiva e agradável, ele tem obrigação de intervir. Você está ouvindo a minha voz? Está agradável? Não precisa fazer nada. O microfone passou de mão em mão. Todas as vozes foram bem entendidas. Digamos que eu tivesse a voz muito sibilante. O que é a voz sibilante? O S é muito pronunciado, então sai som pelos dentes, né? Então fica o tempo inteiro. Ele iria intervir para diminuir isso. Ou por outro lado, se eu tivesse a voz muito grave, embolando o som, ficando entupido, difícil de entender, ele ia intervir para limpar isso, para deixar a coisa mais agradável. Então sim, ele sempre faz a intervenção necessária para ficar melhor. Agora veja só, o que você está acostumado a ver, não sei se aqui ou seja lá onde for, é a pessoa pegar o microfone e dizer, faz isso, faz aquilo. Quando na verdade, 99% dos casos não precisa ser feito absolutamente nada, a não ser a pessoa falar e cantar e pronto. Mexeu no meu microfone em termos de equalização, depois que eu peguei? Então pronto, não precisa nada. Eu preciso chegar aqui, olha, mais grave, mais isso, mais aquilo. Não precisa.
Isso. Eu não ia contar essa história não, mas já que você falou. Às vezes nem psicológico não é, às vezes é falta de informação mesmo. E tipo, ele quer chegar e falar que ele fez alguma coisa. O som lá não é muito bom não, mas eu cheguei lá, eu pedi para fazer isso, eu mandei ele fazer isso e aquilo, resolveu. Isso é puramente humano isso. Esse aqui tem uma voz grave. Eu quero dizer o seguinte, por exemplo, a pessoa, eu vou falar aqui, mas muitas das vezes até para cantar, ou mesmo para falar, eu acho que cabe, igual você disse, qualquer um pode falar no microfone e de repente a pessoa pode cantar no mesmo. Mas o que acontece? Eu acho que o preparo está em você educar sua voz e você ouvir e saber que você, e não fugir do tom que você está. Você faz. Esse é o principal. Isso não é bonito até para quem está ouvindo. É você realmente ser delicado com a sua voz aqui, tanto no cantar como no falar, e todo mundo saber entender o que você está falando. Quer dizer, isso é gostoso para você, não para você passar para os outros. Acho que esse cara queria saber. Então, não assim, é isso mesmo? existe muita gente que tem, por exemplo, saber manejar digamos que a pessoa tem uma dicção muito complicada. O que é a dicção? É a forma que a pessoa fala mesmo. A pessoa fala muito rápido, atropela as palavras. Isso aí não existe mesmo, não tem nada para fazer, gente. Regula a voz dele aí, irmão. Bom, só se eu desligar o microfone. Fica melhor do que isso, só se desligar o microfone. Então não adianta. Se a pessoa grita demais, tem a voz muita sibilância não tira, você só diminui, que é esse a pessoa, ela mesma faz isso, né? Ou a pessoa tem uma voz extremamente grave, vai diminuir lá, mas tudo isso eu chamo que é passar batom em mulher feia. Você só está maquiando, continua feia, não vai ficar bonita. Estão entendendo a situação? Tem coisa que é da pessoa, é o problema. Equipamento de som não resolve tudo não. A pessoa desafinou lá, vai sair desafinada aqui. Olha uma situação. Uma igreja aí que eu fui atender, o cara falou assim, o operador, o pessoal de sábado fica reclamando que pessoal de domingo o som sempre é melhor. Eu falei, qual a diferença dos dois? A diferença é que o pessoal de domingo sabe tocar e o de sábado não. E aí o pessoal de sábado sempre fala que o som está ruim. E eu falei, exatamente, está ruim. Mas por que você não regula? Fala, porque o que sai da mesa é o que entra. Se entrou desafinado, sai desafinado. Se você toca mal, vai sair como você toca. Se você canta mal, vai sair como você canta. A mesa não corrige nada não, pelo amor de Deus. O pessoal de tal dia, sempre o som tá bom, porque sabe usar. Então parte desse princípio. Nós vamos acelerar um pouquinho, porque nós estamos já com o horário disparado. O que nós vamos fazer aqui? Ô Léo, sim. Uma pergunta da irmã ali, que ela está com vergonha de perguntar. No conjunto, no modo geral, quem que tem que aparecer mais, a bateria, a guitarra ou o teclado? Todo mundo aparece. Ouça o CD na sua casa. A orientação é exatamente essa que eu vou passar agora. Como é que você vai ter uma noção do que é certo e errado? Ouvindo. Como é que você quer cantar a música do fulano aqui no ensaio se você nem ouviu a música na sua casa? Como é que você quer tocar a música aqui se você nem ouviu a música e não sabe nem a nota que você vai tocar? Então não adianta vir aqui para a hora do ensaio e o irmão sentar lá e começar a tirar a música enquanto um está na bateria batendo, o outro está na guitarra tocando, o outro no teclado tocando, cada um fazendo uma coisa, os irmãos conversando da novela, os irmãos conversando do futebol e um lá morrendo tentando cifrar a música. Vocês fazem isso no final de semana, aí chega o dirigente com 3 músicas para tirar. Ensaio não é lugar de tirar a música, em primeiro lugar. Aí chega para tirar. Aí o coitado do cara do violão lá, que geralmente é ele que sofre para tirar, ou violão ou teclado. Senta lá e tirando, cifrando a música, morrendo ali, cifrando a música. E aí, enquanto os outros, cada um faz uma coisa. Quando acabou de cifrar, distribui isso para todo mundo. E as irmãs do Beck cantando assim, de jeito. Aí faz isso, aí vai lá e fica em cima dessa música. Não, cansamos, vai para outra. E faz a mesma coisa, cansou. Não ensaiou nenhuma, está tirando música. E aí faz isso repetidas vezes. Ainda bem que isso não acontece aqui. Lá pela 4ª vez que está ensaiando aquela música, não, nós já ensaiou essa música demais. Não ensaiou nada, não aprendeu nem a tocar a música. Já vamos tocar essa música no culto hoje. Aí vai tocar, e na hora de tocar, o pessoal cantando de jeito aqui, olhando para a letra da música.
Ainda bem que aqui não acontece isso, né? Então, ensaio, nunca aconteceu, né? Ensaio é lugar para você fazer ajustes. Cada músico chega com aquilo pronto e vai se ajustar ao restante, é onde você vai juntar os ingredientes, juntar todo mundo para tocar. Aí você vai fazer aquele ajuste fino. Mas quem canta já tem que saber o que tem que fazer, quem toca já tem que saber o que tem que fazer. Ao passo de você ficar aqui 2, 3 horas morrendo aqui sem fazer nada, sem desenvolver nada, faça isso na sua casa e venha aqui ensaiar. Com 1 hora de ensaio produtivo, cada um sabendo o que faz, você vai ter um resultado melhor, muito mais rápido. Ah, mas é pouco tempo de ensaio. Ensaia na sua casa. Ah, eu não tenho instrumento. Vem aqui, marca um horário e vem aqui ensaiar no instrumento aqui. Que assim, eles pediram para deixar igual no menos do meio. Aí aconteceu de estar tocando, a igreja está mais vazia às vezes, e o Fernando descer lá, ô João, dá uma baixada no cubo aí. Como que é o sistema do cubo do baixo? Ele é muito grande e não dá muito volume às vezes ali em cima para quem está na guitarra, mas para quem está no lugar daquela menina de rosa ali, rebenta. Chama-se onda estacionária, problema acústico. Tá? Aquela onda grave, ela estacionou ali. Então ali está estremecendo ela e do outro lado não tem nada. Agora veja, o cubo é para o instrumentista, para o músico. Então se tiver essa concepção, você conseguir usar isso para você, você não tem problema com ninguém, até mesmo porque você tem caixa de grave aqui, ó. Aí se você usar só para você mesmo, ele vai colocar aqui para o público. Aí não vai ter problema nunca. Entendeu? Agora a questão, tem hora que está alto, tem hora que está baixo, é a acústica, a alteração dessa acústica. Colocou mais gente, absorve mais. Aí o volume fica mais agradável. Tem menos gente, o mesmo volume vai soar mais forte, mais alto. É isso que acontece. Isso, exatamente. Sim. Fone de ouvido. Ah, é ruim. Não estou falando que é bom. Fone de ouvido. Mudou de endereço. Tudo bem, vai esparramar, né? Mas você ainda tem concentração aqui. E isso aqui, quanto mais som aqui, mais atrapalha a mixagem. Não gosta? Não precisa gostar não. Precisa só usar. Não precisa gostar. Mas aí vem aquela concepção. O que vocês estão fazendo aqui? Aí o dirigente de louvor chega e fala: peraí, nós estamos fazendo o que aqui? A pergunta que tem que ser feita é essa. Bom, vamos ouvir aqui. Hã? Não sabe não? Bom, aí já é outra história. Vamos ouvir aqui uma música, tá? É uma música secular, mas não tem nada de profano, tá? É uma música, inclusive uma letra muito bonita, uma música espanhol. O cantor fez para um violinista. Ele viu o violinista na praça tocando e ele fez essa música. É uma música muito bonita, inclusive. Mas não é nem para você prestar atenção na letra. É para você parar e tentar encontrar o máximo de instrumentos que o seu ouvido conseguir captar. Isso é um exercício auditivo. Isso é para você melhorar a sua audição. E você, em casa, depois você pode fazer isso. Escolha uma música e ouça repetidas vezes até você pegar cada instrumento, o que cada instrumento faz. Aí você me diz assim: mas eu não sei nome de instrumento. Não precisa saber. Precisa apenas se concentrar em algum som e caminhar com este som durante toda a música. Ouve 1, 2, 3, 10, quantas vezes forem necessárias para você decorar esse instrumento. Feito isso, vai para outro e para outro, até você conseguir detectar todos os instrumentos, e então você vai para as vozes. E aí você vai perceber quantos backs vocais tem, se tem mulher, se não tem, que hora que entra, que hora que para. Quando você registrar tudo isso na sua mente, você fez uma varredura completa, como se você tivesse desmontado a música.
E aí você consegue ouvir instrumento por instrumento naquela música. Isso vai te dar uma sensibilidade auditiva muito mais apurada. Só que você tem que fazer isso como exercício, repetidas vezes. Quem aqui já foi em academia? Já fez algum exercício de academia? Levanta a mão. Quando você está lá puxando o peso, você está rindo por acaso? Ah, que maravilha isso aqui. É assim que você puxa peso? Não, você sua. É ou não é? Você se cansa. É chato, é desagradável. Mas se você quer um resultado, você tem que fazer aquilo repetidas vezes. Sim ou não? Esse exercício também é a mesma coisa. Aqui nós vamos simplesmente fazer uma visão geral, ampla. Vamos colocar o nosso ouvido para funcionar e tentar detectar quantos instrumentos a gente conseguir. E depois a gente vai assistir. Nós vamos primeiro só ouvir e depois nós vamos assistir para ver efetivamente o que tem nessa música. Irmão, ia perguntar alguma coisa? Levantou a mão? Afeta. Se ele continuar te desobedecendo, vai no fonoaudiólogo, faz uma consulta, deixa o médico falar isso para ele, que ele está insistindo em teimar com você, que você é... Não, meu pai, coisa de menino, né? O pai não sabe nada não. Leve ele no fono, que o fono vai dizer isso para ele. Depende do quanto que é baixo. Eu acho difícil um jovem, tem quantos anos? 14 anos. Vai ouvir um som baixinho, tranquilo. Muito difícil. Muito difícil. Pode ter certeza que ele está prejudicando a audição dele ali. Quanto mais tempo ficar, maior o risco. Vamos lá, pessoal? Então se concentrem. Depois eu vou perguntar para vocês o que vocês conseguiram detectar. Está en el parque para tocar su viejo y cansado instrumento. En el mismo banco sentado, una manta en el suelo a su lado, dispuesto a dar el lado bueno, y aunque ya se venga menos, me regala una balada solo por una mirada de sus años de experiencia. Mil anécdotas me cuenta, yo finjo creerle, así me gusta verle feliz, contando aventuras y creyendo ser un violín. Toca para mí, yo te quiero ir, quiero formar parte de tu locura, pondremos nuestras almas de partitura. Toca para mí, yo te quiero ir, y que el último latido de tu corazón sea la rosa que brota de la última nota. Hay gente que ríe al verle con su pajarita verde, sus pantalones ya roídos y unas flores que ha cogido adornando una camisa que ha cosido muy deprisa. El loco maestro toca con una dulzura loca y se posa una paloma en sus zapatos de goma. Nadie ríe, nadie habla, los que de ti se burlaban va recostando y habla de lo dura que es la tabla. Ya ha dejado de fingir, no quiero verle sufrir, contando aventuras y creyendo ser un violín. Toca para mí, yo te quiero ir, quiero formar parte de tu locura, pondremos nuestras almas en partitura.
Então, o que vocês conseguiram detectar aí de instrumentos? Órgão, piano, bateria, violão. Violão nylon. O carrilhão. Tinha uma orquestra aqui? O que tinha nessa orquestra? O que mais? Harpa, tinha uma harpa. Estão analisando o que havia. Se tem uma guitarra, estava escondida, você não percebeu a guitarra. Então perceberam aí carrilhão, órgão, teclado, contrabaixo, bateria, a harpa. O que mais? Uma orquestra. O que tinha na orquestra? O que? Violino? Violoncelo. Ok. Mais alguém? Mais alguma coisa? Podemos assistir para conferir? Homenaje que podemos hacer a todos. Não dá para ver muito bem, porque ainda tem muita luz aqui. O carrilhão tá aí. Dois violões ali, 3 violões, na verdade, e um baixo, piano. Como cada tarde está. Assistindo é meio mais fácil, né, de você fazer a associação do som com o instrumento, né? En el mismo banco sentado, una manta en el suelo a su lado, dispuesto a dar el lado bueno, y aunque ya se venga menos, me regala una balada solo por una mirada de sus años de experiencia. Mil anécdotas me cuenta, yo finjo creerle, así me gusta verle feliz, contando aventuras y creyendo ser un violín capaz. Uma orquestra de cordas. Como era de se esperar, eu falei para vocês no começo que era uma música para um violinista, né? Então, uma orquestra de violinos. Pondremos nuestras almas de partitura, toca para mí. Yo te quiero oír y que el último latido de tu corazón sea la rosa que brota de la última nota. Lá em cima você vê ali os 3 backs, ó, 2 mulheres e um homem. Carrilhão de novo. Acho que aí já deu pra gente conferir os instrumentos, né? Tá meio prejudicada a visualização. Entenderam mais ou menos como é que funciona o processo? Você parar, se concentrar naquilo que você está ouvindo e tentar captar auditivamente o máximo possível de instrumentos. Feito isso, você vai escolher um deles e vai segui-lo repetidas vezes, até decorar, e depois passa para outro, para outro e para outro. Assim você vai melhorando a sua percepção auditiva. É um trabalho simples a ser feito. Eu sugiro que você faça isso com o uso de um fone, em um ambiente com pouco ruído, para você não precisar aumentar o fone, para não prejudicar o seu ouvido. Então faça isso com fone. Primeiro que ele vai te isolar do ambiente, né? O telefone toca,
passa um carro na rua, faz um barulho, um menino chora, alguém te chama. Então, para você se concentrar, coloca o fone. Por melhor que seja seu sistema de som, o fone vai te dar uma clareza melhor. Você vai poder trabalhar com um nível melhor e não vai perturbar ninguém também, né? Vai ficar ouvindo a música 500 vezes. Quem faz isso, eu garanto, com certeza absoluta, que melhora a sua audição. Melhorando a sua audição, você melhora a sua performance. Você consegue se ver dentro do contexto. Não precisa mais ficar com o seu volume do instrumento ou da voz acima de todo mundo. Quero agradecer vocês. Mais uma dúvida? Você escuta mais aonde? Em casa, quando está ouvindo? Isso na sua casa, você ouvindo? Ok. É porque você se concentra mais nisso, que são seus instrumentos. A bateria que anda sempre de mão dada com baixo. Então, você inevitavelmente você vai pender para isso, né? Mas o seu ouvido pode buscar quem você quiser.